Fala pessoal, nesse vídeo irei resolver o exercício 19 do capítulo 3 do livro Transferência de Calor e Massa do Senjo. Vamos ao enunciado. Considere uma janela de vidro de 1,5 metros de altura, 2,4 metros de largura, cuja espessura é de 3 milímetros e a condutividade térmica é K igual a 0,78 watts por metro Kelvin, separada por uma camada de 12 milímetros de ar estagnado, condutividade térmica igual a 0,026 watt por metro Kelvin. Determine a taxa de transferência de calor permanente através dessa janela de vidro duplo e a temperatura da superfície interna quando o quarto é mantido a 21 graus Celsius, enquanto a temperatura externa é menos 5 graus Celsius. Considere os coeficientes de transferência de calor por convecção sobre as superfícies interna e externa da janela iguais a H1 igual 10 watt por metro quadrado Kelvin e H2 igual 25 watt por metro quadrado Kelvin. Ignore qualquer transferência de calor por radiação. Bom, então aqui está o esquema, né? Tem o desenho aí para nós, fica mais fácil quando tem o desenho de visualizar. Quando não tem, você tem que criar e imaginar, e nem sempre a gente consegue imaginar o que está escrito, né? Então, aproveitando que tem o desenho, vou definir que esse lado é a parte interna, tá? E esse lado aqui seria a parte externa, tá? Então, o que está acontecendo? Aqui na parte interna eu tenho uma determinada temperatura, que ele diz aí que é 21 graus Celsius. Então eu tenho a temperatura interna de 21 graus Celsius. Aqui dentro tem a presença do ar. E ele deu até aí o coeficiente de convecção. Então dessa temperatura T1 até chegar na superfície interna aqui do vidro, que é uma temperatura da superfície interna, a transferência de calor vai ocorrer e a temperatura vai diminuir nesse sentido, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho convecção com H1 aí, coeficiente de convecção, tá? De transferência de calor por convecção. Chegou aqui no vidro, o vidro, tá? É sólido, então a transferência de calor acontece por condução, tá? E aí ela acontece de forma linear quando a taxa de transferência de calor é uniforme, ou é permanente. Então ela vem aqui e cai para uma temperatura, tá? Vou colocar aqui, vou chamar de T1, tá? Para não causar aí. Depois aqui dentro, o que acontece? Eu tenho, ele diz lá, que tem ar estagnado, ou seja, o ar está parado. Por mais que o ar seja um fluido aqui dentro, ele não se movimenta. Então, se ele não se movimenta, não tem convecção. Ele vai ser transferido através a taxa de transferência de calor vai ser transferida através do ar por condução também, tá? Lembrando que aqui, a gente tanto aqui quanto do outro lado, a gente está desprezando a transferência de calor por radiação, tá? Daqui de T1 até chegar lá do outro lado, como é condução, taxa de transferência de calor permanente, vai cair a temperatura até uma temperatura T2, tá? Depois aqui, a gente tem novamente o vidro. Então, novamente, a condução. E aí a gente tem caindo aqui para uma temperatura da superfície externa. E depois aqui desse lado, para a parte externa, a gente tem a convecção externa, tá? O ar está em movimento e isso cai até uma temperatura externa aí que ele forneceu de menos 5 graus Celsius, tá? Ele deu aqui menos 5 graus Celsius. Então, essa é a distribuição da temperatura. A taxa de transferência de calor, que é o que ele pede, ó, determine a taxa de transferência de calor permanente, tá? Ela ocorre da temperatura maior para menor. A taxa vai nesse sentido, tá?
Bom, a gente vai utilizar para resolver, tá? Aí o conceito de circuito térmico. Então, a gente, através aí do desenho, a gente vai desenhar o nosso circuito térmico. Por que eu desenhei aqui como está se comportando a temperatura? Porque através disso fica muito mais fácil desenhar o circuito. Então, como que desenha o circuito térmico? A gente tem aqui uma temperatura interna, tá? Para o calor sair dessa temperatura e até aqui, ele está passando por uma transferência de calor por convecção. Então, ele vai vir aqui, vai ter uma resistência e vai chegar aí numa temperatura de superfície interna. Aqui, ele tem uma resistência à convecção, tá? Bom, chegou aqui, para chegar lá na temperatura T1, taxa continua passando, ele tem uma resistência aí a passar pelo vidro, uma resistência de condução. Vem aqui, representa aí a resistência, uma resistência de condução, e vou chegar numa temperatura T1, tá? Depois, de T1 até T2, aqui também tem uma resistência à condução. E aí eu chego em T2. Depois, aí, para chegar na temperatura da superfície externa, eu tenho uma outra resistência, que é a resistência do vidro, ou seja, a condução. Aí eu chego na temperatura externa. E por último, para chegar aqui na temperatura externa, eu tenho uma outra resistência e chego na temperatura... Aqui é a temperatura da superfície externa e aqui é a temperatura externa. Aqui, condução, esqueci de anotar aqui, condução, e aqui convecção, certo? Então, esse é o sistema aí térmico, tá? E aqui tá indo por onde passando a taxa de transferência de calor, que é constante. Bom, quando a gente fala de taxa de transferência de calor, aí permanente, para convecção e para condução, elas possuem a seguinte fórmula. O Q de condução, tá? Ele vai ser escrito da seguinte forma. Eu já vou escrever a fórmula da forma que a gente enxergue a resistência, tá? Quem quiser ver a demonstração, lá no vídeo, no exercício 18, está disponível lá no YouTube. Eu explico a fórmula certinho de como está aí, tá? Então aqui a gente vai ter uma temperatura T1 menos uma temperatura T2 dividido por um comprimento L sobre K vezes A, tá? Esse termo aqui, ó, é o R de condução. Quando eu falar de Q de convecção, taxa de transferência de calor permanente em convecção, a gente vai ter uma temperatura T1 menos uma temperatura T2 sobre 1 sobre H vezes A, tá? Esse termo aqui é chamado de R de convecção. Então aqui, ó, a gente tem uma convecção. Dentro é H1. Então essa resistência aqui é 1H1 vezes a área. Que é essa área? É a área por onde está passando a transferência de calor, que é o vidro. Aqui eu tenho condução. Quem que eu tenho aqui? Vidro. Então eu vou ter lá o L do vidro dividido pelo K do vidro vezes a área. A área é igual em todos, né? Então, essa é a resistência à condução. Aqui é condução, só que agora é do ar. Então, eu tenho o L do ar dividido pelo K do ar vezes a área. Aqui é condução de novo, que é do vidro novamente. Então, L do vidro, K do vidro vezes a área. E aqui é convecção, o coeficiente de transferência de calor desse lado externo é H2. Então, é 1 sobre H2 vezes A. Bom, agora eu tenho meu circuito inteiro montado, eu já sei as fórmulas e quero aí descobrir a taxa de transferência de calor e, além disso, a temperatura da superfície interna, tá? Então, eu quero descobrir
esse termo aqui e quero descobrir esse termo aqui, tá? Então agora eu vou escrever, como a taxa de transferência de calor é constante, a cada duas temperaturas, ou seja, só duas, dividido por uma resistência, a gente tem uma taxa de transferência constante, tá? Então aqui está a taxa de transferência de calor. Aqui, nesse primeiro termo, ela é de convecção. Então seria a primeira temperatura aqui, que é a maior, menos a temperatura menor, TSI, dividido pela resistência, 1 sobre H1 vezes A. Quando a taxa passa por esse pedaço, chega aqui, é o mesmo valor, e ela passa de TSI para T1. Então eu posso dizer que é igual a TSI menos T1, só que aqui ela passa sobre uma resistência de condução, então sobre LV, KV vezes A. Ela chega aqui e passa de T1 para T2, como? Fazendo T1 menos T2 dividido pela resistência que ela enfrenta, o L do ar sobre o K do ar vezes a área. Chegou aqui em T2, para passar para TSE, ela vai de T2 menos TSE dividido pela resistência enfrentada, LV, KV vezes A. E depois chega aqui, que vai ser o TSE menos TS dividido por 1 sobre H2 vezes A. Bom, então agora eu já tenho equacionamento, ou seja, taxa constante. Ó, o que passa por aqui é igual aqui, é igual aqui, é igual aqui, é igual aqui. Para taxa de calor, eu preciso de 1 menos uma temperatura dividido por uma resistência. Então agora olhando para a minha fórmula, o que eu tenho de informação? O que foi dado? Foi dado esse termo, a temperatura interna, tá? Esse eu quero descobrir. Esse termo eu quero descobrir. Esse termo eu quero descobrir. Esse termo aqui eu quero descobrir. Esse eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Opa, esse aqui. Superfície externa, não, né? Aqui é de externo, tá? Esse é o que eu tenho. Esses termos aqui embaixo, as resistências, foram todos fornecidos. Então, esses valores eu tenho. Então, o que eu faço? Como a taxa é uma temperatura menos a outra, dividido pela resistência que ela enfrenta, então, ao invés de pegar um pedacinho, já que eu não conheço nenhuma temperatura, eu vou fazer o quê? Vou pegar da conhecida menos a que eu tenho e vou dividir por toda a resistência que ela enfrenta para passar de uma temperatura até a outra. Por quê? Porque a taxa de transferência de calor ela é constante. Então, a minha equação ficaria assim, ó, Q ponto seria temperatura TI, que é a interna, menos a temperatura externa, dividido, aí eu vou colocar aqui, ó, uma resistência total. Qual é a resistência total que ela enfrenta? Essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. E se ele tivesse me dado a temperatura T2? Aí você ia achar a taxa de transferência de calor fazendo T interna menos T2 dividido por toda essa resistência. Você pode pegar sempre de duas em duas temperaturas, quando você montou o circuito térmico, e aí tendo as suas resistências, tá? Então a gente acha agora a resistência total, calculando tudo isso daqui. Então a gente tem lá, ó, resistência total vai ser igual a 1 sobre, tá, o H1 vezes A mais LV sobre KV vezes A mais o L do ar sobre o K do ar vezes A mais LV sobre KV vezes A mais 1 sobre H2 vezes A, tá? Garanta que todas as medidas estejam no SI, tá? Vou ocultar aí as unidades de medidas, mas vou colocar todas no SI. Ah, aqui faltou calcular a área, né? A área a gente precisa achar. Ele deu as dimensões de 1,5 de altura, 2,4 de largura.
Então, se a gente... Deixa eu calcular. Calcular a área aqui embaixo. Calculando a área, a gente tem 1,5 metro vezes 2,4 metros. Calculando, a gente vai achar 3,6 metro quadrado. Então, a gente aqui vai ter 1 sobre H1. H1 é do valor de 10 watt metro quadrado Kelvin. Então, é 10 vezes 3,6. Mais o L do vidro. O L do vidro é de 3 milímetros. Ou seja, 3 vezes 10 a menos 3 para ficar em metro. Lembrando que o mili corresponde a 10 a menos 3. Dividido pelo K do vidro. O K do vidro é de 0,78. 0,78 vezes a área de 3,6. Mais o L do ar. Aqui, ó, esse termo aparece 2 vezes. Então, para facilitar as contas, a gente multiplica por 2, tá? Mais aqui o L do ar. O ar tem 12 milímetros. Então, é 12 vezes 10 a menos 3. Dividido pelo K do ar. O K do ar é 0,026. 0,026. Vezes a área de 3,6. Mais 1 sobre o H2. O H2 é 25 vezes o 3,6. Calculando aí a resistência total, tá? Joga na calculadora e transforma o resultado que der, vai dar em decimal, transforma em fração para não acumular tanto erro, caso dê. Nesse caso dá, e a resistência total fica 11 sobre 65, tá? Que fica na unidade de Kelvin por watt, tá? Que já fica no SI. Achou a resistência total? Aí é só substituir aqui na fórmula, né? Então, quem é a taxa? A taxa é temperatura interna. Temperatura interna é 21. Menos a temperatura externa, que é menos 5. Menos 5. Tá? Dividir, isso aqui fica em graus Celsius. Dividido por 11 sobre 65 Kelvin por watts. Aqui, como é diferença de temperatura, a mesma diferença de 1 grau Celsius é a mesma diferença, ou seja, o delta entre grau Celsius e o delta entre Kelvin são iguais. Então, grau Celsius pode cortar com Kelvin. O watt está aqui, sobe, vira a unidade de taxa de transferência de calor e a gente encontra o valor de 153,6 watts. E agora, para determinar a temperatura da superfície interna, a gente pega essa parte aqui da equação. A gente descobriu, né? Agora eu sei quem é esse, isola esse na equação. Esse termo aqui passa multiplicando, tá? Esse passa para lá e esse termo aqui volta subtraindo. Então a equação vai ficar assim, ó. Isola Q ponto vezes isso aqui, ou seja, vezes H1A igual a TI menos TSI. Jogo o TSI para cá, vai ficar a temperatura interna, que é 21, menos a taxa de transferência de calor, 153,6, tá? Já está no SI, vezes o H1 é 10, vezes a área de 3,6. Então, a temperatura da superfície interna sai no valor aí de 16,7 graus Celsius. Ah, e se eu quisesse calcular outra temperatura? Aí você vai fazendo, ó. Você já tem essa, descobri essa. Ah, eu tenho a taxa de transferência de calor. Então, agora eu tenho TSI, encontro T1. Ah, agora eu tenho T1, acho T2. Agora eu tenho T2, acho TSI. Ou se quiser vir pelo outro lado, você tem TE, acha TSE, tem TE. Ou pega aqui a taxa de transferência de calor e trabalha com as igualdades. Isso aqui é igual a isso é igual àquilo. E aí você brinca com as equações e pode achar todos os dados. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Obrigado por acompanhar até aqui e eu aguardo você em um próximo exercício. Até mais!